Existe uma arte com A maiúsculo? Olá, meu nome é Mário Galindo, bem-vindo a mais esse vídeo e hoje a gente vai tentar responder a essa pergunta um pouco complicada. Existe uma arte com A maiúsculo? Bom, então para responder essa pergunta, a gente tem que responder uma pergunta anterior a essa. O que é arte? O que nós entendemos por arte? Então eu fiz uma busca no Michaelis Online e encontrei 25 definições de arte. Isso mesmo, acreditem, 25 definições para a arte. Bom, como vocês puderam ver, não é uma resposta assim tão simples, não existe uma definição única para a arte. A ideia de arte é uma ideia que se modifica com o tempo. A forma como nós vemos arte hoje é completamente diferente da forma como os gregos, ou então o povo da Idade Média via arte. Diante de tantas respostas, eu vou escolher essa daqui, a de Aristóteles, que ainda parece ser a que mais se assemelha à maneira como nós entendemos arte hoje em dia. Aristóteles diz que arte é uma imitação da natureza. Essa teoria é conhecida como teoria mimética. Então, a arte para Aristóteles é uma imitação da natureza. Mas vamos entender a imitação como uma representação da natureza. E se pensarmos bem, faz sentido, porque, tirando a arte abstrata, ou talvez até a própria arte abstrata, todas as nossas referências estão na natureza, incluindo a natureza humana. Então, para a gente responder a nossa primeira pergunta, se existe uma arte com A maiúsculo, uma arte que tenha valor, alguns filósofos foram um pouco mais além. No século XVIII, na Europa, aconteceu um movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo veio como uma reação a uma Europa que ainda trazia resquícios do obscurantismo da Idade Média. O direito divino dos reis e os privilégios da nobreza, somado aos dogmas e superstições religiosas, travavam o avanço científico. Os iluministas queriam respostas vindas da ciência e da filosofia. A razão devia ser a fonte de autoridade, não a mitologia ou a metafísica. Então, na França, um grupo de matemáticos, cientistas, filósofos se reuniram com o intuito de, como o próprio nome sugere, iluminismo, de lançar luz a esse pseudo-conhecimento e encontrar as respostas no campo científico e filosófico. E para isso, então, eles criaram a primeira enciclopédia. A primeira enciclopédia como nós conhecemos hoje. Então o propósito era reunir num lugar só o maior número de conhecimento possível sobre diversos assuntos, diversas disciplinas, entre elas a arte. E dentre os filósofos que fizeram parte desse grupo que criou a primeira enciclopédia, estavam Diderot, Voltaire, Rousseau, D'Alembert. E D'Alembert disse que a arte representa a natureza pelo menos de 4 formas. Da forma mais visível e mais comum aos nossos olhos, através da pintura e da escultura. Pelos princípios de simetria encontrados na natureza, na arquitetura. A poesia representa os objetos encontrados na natureza através da linguagem e com mais apelo à imaginação. E finalmente a música, que é uma forma de linguagem para expressar as nossas emoções e as nossas paixões, mas sempre para representar alguma coisa. Uma música que não represente nada é apenas ruído ou barulho. Então D'Alembert parece que deu um primeiro passo na tentativa de atribuir algum valor à arte. Porque a arte simplesmente como uma mera representação da natureza não era o suficiente. Era preciso que, de alguma forma, a arte fosse agradável aos nossos sentidos. Então, essa representação precisava ser seletiva. Daí, um outro filósofo francês, Charles Bateau, disse que a arte não podia representar a natureza como ela é, e sim como ela poderia ser, como ela poderia ser concebida pela mente. E como disse o pintor impressionista Edgar Degas, a arte não é o que você vê, e sim o que você faz as pessoas verem. Em linhas gerais, era preciso omitir a feiura e a deformidade e representar a natureza bela, a natureza no seu melhor. Como isso seria feito era motivo para um outro debate, mas havia um consenso em torno dessa ideia, em torno dessa teoria. Mas a coisa não para por aí. Na segunda metade do século XVIII, veio uma nova corrente chamada culto à sensibilidade, que tinha a ver com o valor colocado na emoção, tanto na vida como nas artes. Esse novo movimento era o romantismo. Os românticos achavam que o racionalismo do iluminismo não dava conta das necessidades, digamos assim, emocionais do ser humano.
Eles queriam mais risco e aventura, e não a segurança e a estabilidade proposta pelo racionalismo iluminista. Os românticos queriam mais ousadia, como vocês podem ver nessas obras do pintor romântico William Blake. Me parece que, finalmente, nós temos os 3 pilares que sustentam a ideia de uma boa arte. Uma arte com valor, uma arte com A maiúsculo. Arte como representação da natureza, uma arte bela, que representa a natureza naquilo que há de mais belo e que tem a liberdade, alma, vida, vibração e ousadia. E tudo isso é exatamente o que a gente espera de uma obra de arte, não é verdade? Então nós podemos afirmar que sim, existe uma arte com A maiúsculo, desde que ela siga, corresponda a esses critérios que a gente acabou de ver. Sabe, em arte as coisas não são tão simples assim. Regras, fórmulas, normas, conceitos são muito frágeis. Gombrich, na excelente introdução da sua História da Arte, diz que em arte o feio pode ser belo. O tema pode ser feio, mas a arte bela. E ele usa como exemplo a pintura que Rubens fez do seu filho Nicolas e o artista alemão Durer fez da sua mãe. Rubens retrata o seu filho Nicolas lindo, parecendo um anjo com aquelas bochechas rosadas. E Durer retrata sua mãe cheia de rugas, velha, parecendo uma bruxa. Quer dizer, um parece um anjo, outro parece uma bruxa. No entanto, ambas as obras são lindas, são altamente expressivas. Outro exemplo que Gombrich nos traz é do pintor italiano Caravaggio. Caravaggio recebeu uma encomenda de uma igreja de Roma para pintar a imagem de São Mateus. Caravaggio, que era muito imaginativo, representou um São Mateus como ele era de fato. Pobre, velho, trabalhador, que de repente teve que escrever um livro guiado por um anjo que trazia as palavras de Deus. Então ele aparece sentado, desajeitado, segurando aquele livro, com as mãos retorcidas e o anjo segurando a sua mão. Isso foi um escândalo na igreja, a forma como ele representou São Mateus. Obviamente a obra foi recusada e Caravaggio teve que fazer uma segunda versão. Nessa segunda versão surge um São Mateus muito melhor apresentado, com o anjo à distância, simplesmente falando no ouvido dele, ele sem nenhuma dificuldade de escrever. Então eu pergunto a vocês, qual é a obra mais expressiva? A primeira ou a segunda? Certamente a primeira, não é? Em sua primeira versão, eu tenho certeza que Caravaggio teve um esforço muito maior de imaginação. Qual a postura, como ele escreveria esse livro? Então a obra ela vem cheia de significado, cheia de expressão. O grande poeta Ferreira Goulart disse que a arte existe porque a vida não basta. Eu acho que o que ele quis dizer é que em arte a gente pode quebrar essas amarras, contrariar esses padrões, desobedecer essas regras. Então eu acho que faltou esse elemento, expressão, que está associado à intenção do artista, ao que o artista queria com a sua obra, o que ele queria expressar com a sua obra. A arte é uma expressão individual. A autoexpressão é fundamental ao ser humano. E no fundo é isso que realmente importa. Gombrich fala que, da mesma forma que o artista emprega um esforço em realizar sua obra, ele espera de nós também algum esforço para procurar entender o que ele queria com aquela obra. É claro que isso não é obrigatório, mas, sem dúvida, se a gente souber um pouco das intenções do artista, isso modifica em muito a nossa maneira de enxergar aquela obra, inclusive de sentir aquela obra. Um outro exemplo legal é o do esporte. Quando nós conhecemos as regras de um jogo, o jogo fica muito mais interessante. Por exemplo, vocês já assistiram um jogo de tênis sem saber as regras? É muito chato. Até golfe fica interessante de assistir quando a gente conhece as regras. E além disso, se você acompanha um time, um jogador, algum esporte, você vai entendendo melhor as táticas, as jogadas, os jogadores. E com a arte não é muito diferente. É a mesma coisa. Se você adquire o hábito de ir a museus, galerias, você vai se envolvendo mais com aquele universo. Você vai compreendendo melhor, você vai enxergando as obras de uma forma diferente. Você vai treinando o seu olhar, treinando a sensibilidade. Sensibilidade é algo que a gente desenvolve também. Gombrich diz categoricamente que não existe arte com A maiúsculo. Ter uma fórmula, encontrar uma fórmula para definir se uma obra de arte é boa ou ruim, se ela é melhor ou pior, se ela tem valor ou não, se ela é com A maiúsculo ou não, é justamente onde está o perigo. A ideia de uma arte com valor, com A maiúsculo, está muito atrelado aos costumes, aos padrões, às referências de uma época. Assim como nós acabamos de ver com os iluministas e os românticos. A visão iluminista e romântica da arte é apenas uma delas. Existem várias outras. O que acontece é que na medida em que a gente adquire conhecimento, é muito natural que a gente
estabeleça alguns padrões, alguns conceitos como definitivos. E aí há uma tendência muito grande da gente se antecipar a um julgamento precipitado de uma obra de arte. A gente olha uma obra e já diz, nossa, isso aqui é genial, ou isso aqui é uma porcaria. Quem nos dá autoridade, quem nos credencia ou o que nos credencia para dizer que essa obra é melhor do que aquela, ou essa tem valor, aquela não tem? O maior exemplo desse equívoco continua sendo Van Gogh, que nunca vendeu uma obra em vida e hoje um pequeno desenho do Van Gogh tem um valor incalculável. Foi a obra de Van Gogh que mudou? É claro que não. Foi a sociedade que mudou, as pessoas que mudaram, as ideias que mudaram. Por isso que nós temos que ter cuidado com esses julgamentos em arte. Nós podemos estar errados, assim como estavam errados aqueles que julgaram a obra do Van Gogh. Ou estavam certos, de acordo com os preceitos, com os padrões da época. Uma obra com A maiúsculo não existe porque um julgamento não é possível. Ou melhor, tudo bem, você pode atribuir um valor, categorizar, classificar, dar uma nota a uma obra de arte, ela vale 9 ou 10 ou 8, mas sinceramente não é aconselhável. Eu não quero dizer com isso que não existam grandes obras de arte, não é isso, absolutamente. O que eu quero dizer a vocês é que não se preocupem com o julgamento. O importante é que a arte diga alguma coisa a você, que a arte te toque de alguma maneira, que ela mexa com você. E pouco importa a nota que nós damos a essa arte. Se é com A maiúsculo ou A minúsculo, pouco importa. Importa é a sua relação com a arte. Por isso, antes de terminar esse vídeo, eu queria pedir uma coisa a vocês. Quando vocês forem a uma exposição, ao museu ou uma galeria, antes de entrarem, ali mesmo na porta, dispam-se de todos os preconceitos, de todas as ideias pré-estabelecidas, todas as normas, regras, padrões, tudo. E deixem que essa nova visita seja uma aventura no escuro, seja um salto no escuro. E façam da relação entre vocês e a obra, entre vocês e o artista, uma experiência pessoal e única. É isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe um like, compartilhe com os amigos, ative o sininho para as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!